a vida inteira vai ser uma criança na presença do Senhor, né? E no domingo, né, como todos já sabem, a partir das 8 horas da manhã, né, um período de oração aqui na igreja, das 8 às 9, e das 9 ao meio-dia, né, o nosso culto da família. Agora às 11, né? Às 11, né? Nosso culto da família. Então, quero aqui deixar aberto a oportunidade para alguém, quiser vir louvar o Senhor, quiser trazer uma palavra também de Deus, de gratidão, né? Amém? Amém, glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. A todos. Antes de eu falar do que Deus colocou aqui no meu coração, eu quero só retificar aqui o recado do Juvenilson sobre o culto das crianças, a questão de nós nos tornarmos como criança. Então eu estou aqui como líder de vocês, convocando a igreja para estar aqui. Não é porque o culto é de criança que eu vou deixar chegando lá com as crianças e vou ficar na minha casa descansando. É para todos estarem aqui junto com a gente, brincando, se divertindo com as crianças, porque a palavra de Deus nos diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensinar no caminho é andar junto com ela. Não é ensinar o caminho, ó, vai lá para o culto, que papai vai ficar em casa, vovô vai ficar em casa, titia vai ficar em casa. Não, eu vou com você, porque se eu sou avô, se eu sou tio, se eu sou tia, se eu tenho vizinho, se eu convidei alguém, se eu não convidei, os que estão aqui também são responsabilidade sua no reino espiritual também. Então quero contar com toda a igreja aqui, em nome de Jesus. Queridos, eu tinha separado aqui uma ocupação, uma mensagem, e estava pensando no Senhor se eu ia falar. Se eu ia, porque quando eu coloquei lá o cronograma do culto, eu coloquei na intenção de não fazer nada mesmo, né? Fulano faz isso, fulano faz aquilo, hoje eu vou ficar sentada. Mas o Senhor me deu uma palavra hoje de manhã, e diante da abertura do culto, falando sobre oração, diante de alguns louvores que foram cantados falando sobre orgulho, eu falei, eu vou ter que falar o que o Senhor colocou no meu coração. Lá em Tiago 5, não precisa abrir sua Bíblia, só escute. A partir do versículo 12, vou ser bem breve, diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, seja porém o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciões da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. A palavra de Deus nos diz aqui no último versículo: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. Isso quer dizer que muitas das vezes é necessário reconhecermos aonde nós erramos. Voltar lá onde nós erramos, com quem nós erramos, e confessar os nossos pecados e pedir perdão. E orar uns pelos outros para seres curados. Aí a palavra de Deus vai nos dizer lá em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O Senhor Jesus está nos chamando para um tempo de se humilhar, de se arrepender, de orar, buscar a face dele e se arrepender dos maus caminhos. O Senhor, ele não diz para a gente assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, eu virei e sararei a sua terra. Não, ele tem uma ordem. Primeiro, se o meu povo se humilhar, depois orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. Isso quer dizer se arrepender
maus caminhos. Aí sim, depois disso tudo feito, aí o Senhor vem, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Às vezes nós estamos passando por situações, e essas situações não são tribulações, são oportunidades que o Senhor está nos dando, de nos convertermos dos nossos maus caminhos, de reconhecermos aonde nós erramos lá atrás, de voltar aonde nós erramos lá atrás, pedir perdão se for necessário, perdoar se for necessário, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. Só que hoje também nós cantamos em 2 louvores sobre algo que tira, foi isso que o pastor falou, a presença de Deus da vida do crente, que é o orgulho. E muitas das vezes o orgulho ele fala tão alto na vida da gente, que a gente só acha que sou eu, foi fulano, foi ciclano, não fui eu. E nunca reconhece que também erra. E nunca reconhece que também precisa voltar atrás. E aí a gente vai passando por uma bola de neve. E as circunstâncias vão se repetindo na vida da gente. E vai acontecendo e a gente fica, Senhor, por quê? Senhor, para quê? Senhor, cadê o Senhor na minha vida? E o Senhor está dando só uma oportunidade para a gente reconhecer os nossos maus caminhos. Com Deus, queridos, não é barganha. Não adianta só se arrepender e fazer o que é certo daqui para frente. Precisa se arrepender e reconhecer o erro lá atrás. É necessário voltar, reconhecer e se arrepender. Aí sim, o Senhor vem e sara a terra, que somos nós. E o Senhor falou comigo nessa manhã sobre isso. Às vezes o que nós estamos passando, se a gente ficar ali quietinho com Jesus, fechar os nossos olhos, pensar bem direitinho, não pensar em ninguém, porque nós como seres humanos, se a gente for pedir perdão para Deus, a gente começa a pensar, quando a gente pensa que não, a gente já está assim, mas fulano fez isso comigo, mas ciclano fez aquilo, esquece o fulano, esquece o ciclano. Olha para dentro da gente, para dentro do nosso próprio umbigo, e começa a pensar, o que eu fiz, Jesus? Fala comigo, Senhor. Assim como o salmista Davi falou, Senhor, olha para dentro do Zezinho? Não. Ele não falou, Senhor, olha para dentro da irmã Francisca? Não, e vê se lá na irmã Francisca tem um caminho mau. O salmista Davi falou, foi assim, Senhor, olha para dentro de mim e vê se há algum caminho mau. E aí o Senhor vem e revela, porque Ele só corrige quem Ele ama. Ensina o caminho certo, a gente ora, busca, se arrepende dos maus caminhos, aí o Senhor Jesus vem com bálsamo e sara a terra. Se não tiver esse processo, não é a tia Dani que está dizendo, é a Bíblia. Se não tiver o processo do arrependimento, eu sinto te dizer, vai continuar do mesmo jeito. Ou pior, porque as